mês de maio é celebrado em muitos lugares do Brasil a mês da família, né? Então, eu fui perguntado a trazer uma mensagem para uma outra igreja hoje à noite, chamado, eles me deram esse título, As Crianças, né, e o Culto Pactual. Nossa igreja, eu acho que tem sido um bom exemplo deste posicionamento, e outras igrejas estão ficando sabendo e eles querem também aprender. Então, glória a Deus por isso. Certamente para a nossa igreja muito destes passagens bíblicas já tem norteado nossa igreja, mas eu queria também trazer essa mensagem para vocês. Então, as crianças da aliança, né, e adoração pública. Por que é que nós desejamos que nossos filhinhos estão presentes conosco durante o culto? Então, hoje gostaria de tentar mostrar para vocês, primeiramente, alguns ensinamentos bíblicos sobre o culto público em termos gerais. E a esperança com isso é que nós, trazendo à nossa memória mais uma vez, a grandeza deste momento, né? A importância deste momento em nossas vidas. Vai ser claro para nós que isso é um momento muito especial na visão bíblica e para o povo de Deus e no ensinamento bíblico. E se é tão importante assim, a implicação lógica não seria importante para nossos filhos participar disto do mais terno idade. É possível, eu creio, é certo que nós podemos afirmar que a coisa mais importante que fazemos na vida é a adoração, é adorar nosso Deus. E eu já tenho pregado muito sobre adoração, mas geralmente quando eu prego sobre isso, eu estou enfatizando a vida em geral. Eu não estou falando sempre sobre o culto público, mas hoje eu gostaria de tentar enfatizar a adoração em termos do culto público, né? Este momento que nós estamos fazendo nesse exato momento. Ok, então, e no final vamos trazer algumas aplicações desta teologia de adoração público e aplicar isso às nossas vidas e a vida de nossos filhos e famílias. Que o Senhor nos fala hoje, por sua graça, aos nossos corações. Vamos orar antes de adentrar neste tema. O Senhor, nós pedimos que o Senhor desvende nossos olhos para que contemplamos a grandeza, que nós conseguimos enxergar e interpretar corretamente, que o Senhor ilumine nossos corações para que nós compreendamos Tua vontade. Em nome de Jesus, aqui nós oramos. Amém. Ok, em primeiro lugar, então, eu gostaria de te levar para alguns textos bíblicos que vão te demonstrar a grandeza e a importância do culto para a vida cristã. Então, eu vou começar, por exemplo, em Apocalipse capítulo 4. Vou correr para várias passagens neste manhã mais uma vez. Vou ler alguns versículos de capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João, sendo convidado para ir para os céus, e Deus vai mostrar para ele o que vai acontecer, vamos dizer, depois dessas coisas, depois da história. O que vai acontecer? O que está acontecendo depois de tudo isso? Então, imediatamente eu me achei em meu espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E aí vai vir a descrição
deste lugar e o ser de Deus. Agora vamos pular para o versículo 8. O que está acontecendo neste lugar? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Então, no fim da história toda, o que vai estar acontecendo no céu? Adoração. Então, se isso que está acontecendo na perfeição, e os anjos e as pessoas salvas e toda a noiva juntamente estamos lá adorando nosso Deus, nós podemos ver a importância agora com o texto deste e a centralidade para toda a história de adoração. Então, imagina a importância de adoração para nós mesmos. Então, em primeiro lugar, nós estamos aprendendo que adoração é muito importante. Eu quero afirmar algumas coisas sobre adoração baseado na palavra de Deus. A primeira afirmação sobre adoração em termos gerais, tá? Adoração normal, vamos dizer, aquele vida sacrificial que todos nós devemos viver como povo de Deus, ali no ginásio, ali no trabalho, ali na casa, ali em família. Nós devemos reconhecer, em termos gerais, que Deus é o único Criador e também o Redentor. Muito básico. Só Ele é digno de receber glória e de ser adorado. Muitas passagens indicam e ensinam isto. Por quê? E a resposta bíblica é: porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Por causa da redenção, Ele é digno de ser adorado. Então, uma coisa importante para a nossa compreensão de adoração é que Deus é digno. Ele é nobre, Ele é alto e elevado suficientemente para ser, sim, adorado. E Ele merece tudo isso de nós. Então, é totalmente razoável que isso seja central para a nossa vida. Afirmação número 2. A Bíblia ensina, existem apenas 2 possibilidades para nossa adoração. Eu quero que pais pensem nos seus filhos, ok? Ensina isso para eles. Existem apenas 2 possibilidades para nossa adoração. Ou nós vamos adorar, Romanos capítulo 1, o Criador ou a criatura. Deus ou o dragão. Essas são as opções bíblicas que nós temos. O dragão é a criatura mais elevada, Satanás. E ou nós vamos adorar o Deus verdadeiro, ou nós vamos adorar qualquer aspecto da criação. E tudo isso, se nós meramente vamos adorar a criatura, nós vamos exaltar a criatura mais elevada, que é o dragão, aquele que entrou em rebeldia contra o Senhor. Em Apocalipse capítulo 13, por exemplo, nós lemos: e adoraram o dragão.
porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Essas são as opções. E todo ser humano ou está adorando o Deus verdadeiro ou o dragão, em todos os aspectos da vida. Nós devemos, isso deve ser um fundamento essencial, um entendimento axiomática, uma pressuposição da vida humana. Nós somos adoradores pela natureza criacional. Deus fez a gente assim e só tem duas opções. Afirmação 3. Adoração é uma realidade inescapável da condição humana. Então, nossos filhos, né? Eles estão aqui e essa é a realidade deles. Eles são adoradores e também os avós. Salmo 96, por exemplo, é muito claro. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Mais uma vez, ou nós vamos tributar louvor, honra e glória aos falsos deuses, à criatura ou ao nosso Deus. Isso é a realidade inescapável de todos em nossa família. Tem um poeta, né, um roqueiro, né? Eu acho que o nome dele é John Dylan. Ele é um poeta muito reconhecido nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele tem um cântico muito conhecido, onde ele canta exatamente isso. Todo mundo tem que adorar alguma coisa. Todo mundo está. Até o mundo reconhece que isso é verdadeiro. Mais uma vez eu vou repetir, seus filhos são inescapavelmente adoradores e isso é a coisa mais importante e mais essencial sobre a vida humana. Talvez você pergunte, mas eu não consigo assim, você está falando muito de teologia, eu não estou conseguindo fazer essa conexão com a minha vida real. Então deixa eu te dar um exemplo de alguém que eu estou conversando com essa pessoa, aconselhando essa pessoa, e ele está na grande batalha, e ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp estes dias, e falou assim: olha, é cada coisa que a gente tem que ouvir calado, né? Minha professora de filosofia disse que o pensamento judaico-cristão é um pensamento quadrado, que não leva a lugar algum. Diante disso, como reagir? Ele me perguntou. Eu queria, ele continuou, ter respondido, mas fiquei com uma raiva tão grande. Ele não sabia como responder. Então eu disse a ele para perguntar a essa professora: quem é digno de ser adorado? E qual é a resposta? Ele tem que ter uma resposta, na verdade. Quem é digno de ser adorado? Se não é nosso Deus, se não é Criador dos céus e terra, esse pensamento que é tão quadrado. E ela vai responder com qualquer coisa. E quando ela responde, que ela não vai querer de responder esta pergunta, porque ele vai ser muito desafiado com esta pergunta. Mas adoração é sobre nossos anseios, nossos desejos, né, íntimos. E nós devemos procurar, né, falar com nossos filhos. Onde seu filho procura a significância deles, ou a identidade deles. Aonde ele busca vida real, alimento para a vida dele, sustento. O que anima a vida dele? Qual é o objeto de adoração de nossas vidas? Essas perguntas e realidade da vida é muito central, porque a adoração é central para o povo de Deus e, na verdade, para todo ser humano. Até as coisas básicas da vida humana precisam ser feitos para o louvor de Deus. Lembra 1 Coríntios que ensina isso para a gente? Portanto, quer comais, quer beber, essas coisas básicas. Até essas coisas nós precisamos fazer. Tudo isso para a glória de Deus. A afirmação número 4 sobre adoração. Adoração não é apenas parte da vida cristã, mas está no centro
da vida cristã. E a adoração pode ser privada ou pública. Nós estamos fazendo hoje, neste culto todo, uma adoração pública. E eu queria, então, tentar enfatizar este aspecto, mas nós estamos dando uma introdução com algumas afirmações básicas sobre a importância e o papel de adoração em termos gerais em nossas vidas. Nós aprendemos com a primeira pergunta do catecismo também toda essa sinceridade. Qual é o fim principal? Qual é a coisa mais importante que nós façamos na vida? O fim principal do homem é glorificar a Deus e regozijá-lo para todo sempre. Então, regozijo, né? Achando em Deus nossa alegria. Faz parte também deste adoração. Romanos 12 é muito claro que tem um aspecto sobre adoração que é, vamos dizer, integral, ou holístico. Em todos os momentos, bebendo, comendo, falando, jogando, estudando, trabalhando, em todos os momentos da vida, nós temos a responsabilidade de adorar nosso Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por causa do Evangelho, que apresentais a vossa vida, né? Vosso corpo por completo, né? É isso que significa aquela palavra em Romanos 12, versículo 1 e 2. E entregamos nossa vida a Deus, que é vosso culto racional. Tem um aspecto do culto que é abrangente, é para todas as áreas da vida humana. Romanos 12, por exemplo, explica isso. Os reformados enfatizaram muito isso, né? Eles enfatizaram o sacerdócio universal, que em todas as áreas, Calvino ensinou que a igreja tem que cantar salmos ali. Eles decoravam os salmos e eles cantavam ali nos campos, e isso mudou as sociedades reformadas. E ainda hoje aqueles países são beneficiados com esta visão de um culto abrangente. Então, nós nunca queremos minimizar aquele aspecto. Então, quando nós vamos falar sobre o culto público, nós não queremos nunca esquecer o culto geral, que é para todos os momentos da nossa vida. Então, irmãos, nós devemos lembrar, quando nós estamos falando acerca deste culto racional, esta vida dedicada ao Senhor em todos os momentos, que este momento exato é que prepara a gente para segunda-feira e terça e quarta. É este momento que é o ápice de nossa adoração como indivíduos e famílias. Este momento, o culto público define o tom para o resto de nossas vidas. Então, como é o culto na sua igreja? Eu sei que a maioria de vocês são membros aqui, mas talvez tenha alguns visitantes. Pense na igreja evangélica do Brasil. Como é aquele culto? É centrado em Deus ou é centrado no homem? Porque aquele culto vai dirigir, né, e muitas vezes direcionar o resto da vida daquelas pessoas. A reverência e o temor de Deus na adoração pública espalha para todos os aspectos da vida. Este, então, é apenas uma das razões que nossos filhos devem adorar conosco. Se este momento é tão importante para o resto da vida, obediência aos pais, no lar, ser um bom trabalhador, ser honesto, caráter em todas as áreas da vida, eles devem estar aqui neste momento, se este é o momento que vai impactar o resto da vida. Afirmação número 5. A verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. Vamos meditar sobre João capítulo 4 e versículo 23 rapidamente.
passagem bem famoso sobre adoração, né? João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que eles vão adorar ao Senhor com uma verdadeira adoração espiritual. É uma adoração, né? E nós podemos descrever esta adoração como sendo espiritual e em verdade. O Pai está procurando este tipo de adorador. Então, o que é verdadeira adoração espiritual? A esta pergunta, João Calvino deu uma boa resposta. E ele tinha argumentos bíblicos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por quê? Porque ele ofereceu isso olhando para o Redentor, confiando na salvação e no poder de Deus. Ele não confiou nos próprios méritos ou no próprio sacrifício dele. Então, a adoração espiritual que é aceitável é aquela adoração que é pela graça através de fé no Salvador. Isso é verdadeiro adoração, aquele que é oferecido com fé e que reconhece a graça de Cristo. Esse é o tipo de adoração que Deus está procurando. Verdadeiros adoradores que vão adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Um fé verdadeiro, não um fé falso. Deus está procurando adoradores que vão adorar Ele integralmente. Ontem eu estava falando com os jovens ali sobre as máscaras que nós usamos em nossas vidas. Muitas vezes nós temos uma falsidade, nós temos uma aparência, nós temos uma palavra ou obras externais, mas nosso coração muitas vezes é longe daquilo. Mas Deus está procurando verdadeiros adoradores e não adoradores falsos, simplesmente hipócritas ou aqueles que estão fingindo. Então, vamos procurar ter corações cada vez mais íntegros, vidas mais íntegras, onde nosso homem interior se mistura com nosso homem exterior. Eles são mais coesos, mais ligados, mais honestos um com o outro. Isso parte certamente de verdadeiro adoração. Na adoração espiritual, este que Deus procura, o povo de Deus se aproxima ao Pai através dos méritos do Filho e no poder do Espírito Santo. Isto é também verdadeiro adoração espiritual. Que maravilha, irmãos, que nós temos o privilégio de vir aqui e descansar de nossas obras e adorar nosso Deus. Tem uma pausa em nossos dias e aproximar de Deus neste culto pactual. Então, nós temos visto algumas afirmações, tá? Nós vimos que a adoração pode ser privada ou pública, certo? Romanos 12, adoração pública ou privada, no dia a dia, tá? A adoração é uma realidade inescapável da condição humana. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Deus é o único digno de receber glória porque Ele é o Criador e Redentor. E finalmente, nós vamos sempre ou adorar a criatura ou o Criador.
Deus ou a dragão. Essas sempre são nossas opções na vida humana. Então, irmãos, simplesmente refletindo sobre estes aspectos gerais sobre adoração, eu espero que você está vendo a importância de adoração para a sua vida e a vida da sua família. Agora vamos nos direcionar e focalizar por alguns minutos neste culto público. Nós já temos falado algumas coisas gerais. Agora vamos analisar a importância de seus filhos estar presente neste momento de adoração pública. E por este, eu gostaria de ler para vocês 2 Coríntios 6, versículos 15 e 16. Muitas maravilhas para nossa meditação. Que harmonia entre Cristo e o maligno? O que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você está lembrando dessas palavras? Certamente vocês estão lembrando. O pastor Paulo tem pregado por alguns anos já sobre estes textos e nós temos repetido esse texto do Velho Testamento várias vezes. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A essência do pacto é isto: comunhão com Deus restaurado, união com Deus, uma família, amor reestabelecido com Deus. Essa é a essência do pacto. Eu vou ser seu Deus e você vai ser minha família. Agora, o apóstolo Paulo faz alguma coisa muito interessante aqui. Quando ele falou, porque nós somos santuário. Lembra o santuário do Velho Testamento? O tabernáculo? Lembra o templo? Onde Deus habitava. Agora, no Novo Testamento, para os gentios, para a pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, numa sermão pública, ele falou: nós somos santuário de Deus. Nós, reunidos, nós somos o templo de Deus. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aprendemos duas coisas: que o pacto e a adoração, eles andam juntos. Eles são muitas vezes conectados. O pacto e a adoração. Então, o culto, é uma renovação da aliança. O culto é uma renovação. Deus está renovando o pacto conosco e com nossos filhos. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No culto público, isso está acontecendo. E todo domingo nós estamos ouvindo esta mesma mensagem. Paulo, falando ao povo de Coríntios, ele está trazendo à memória deles Levíticos 26. Ele citou Levíticos 26, versículo 12. E estudando essas passagens e essa teologia, eu recebi alguma ajuda de um professor chamado Dr. Prutal, que me ajudou muito para entender isso. E ele falou assim, sobre esse ponto: o que aconteceu com o povo de Deus no livro de Êxodos? Basicamente, aquele livro pode ser reduzido ou compartilhado em 3 mensagens ou 3 pontos. Primeiro, Deus redime Israel da escravidão. Ele redime Israel da escravidão. Ele tinha que fazer aquilo antes de que ele se tornasse um povo de adoração. Ele redimiu primeiro. Depois, capítulos 14 a 20, ele faz um pacto com esse povo. E em terceiro lugar,
Ele faz que esse povo se torne um povo de adoração. Ele parece sempre mexe com o povo dele desta forma. Mas olha qual é o ápice, né, deste redenção. É que o povo se torna um povo que adora a Deus. Então, este momento de adoração pública é muito central para todos os aspectos do Evangelho. Mesma coisa acontece hoje. Deus ainda redime o seu povo para transformá-los em um povo de aliança e depois em comunidades de adoração. Que maravilha é este para nossas vidas. A aliança foi feita com Abrão e com quem? Seus descendentes. Se o pacto foi feito com Abrão e seus descendentes, nossos descendentes também não fazem parte deste mesmo pacto? E se sim, eles devem fazer parte deste culto público, que é feito com o povo de Deus, o povo pactual de Deus, e nossos filhos estão conectados, eles são parte destas promessas. Não precisa repetir a promessa que Deus fez a Abrão. Agora, vamos analisar o versículo 16. Porque diz ali, nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse. Porque nós, o povo em Corinto, a igreja da aliança em Recife, 2.000 anos depois, nós podemos afirmar, porque nós somos santuário de Deus. Agora vamos lembrar o que isso significa. Deus habita no céu, certo? Mas ele habita também no templo. O que estava acontecendo sempre no templo? A adoração a nosso Deus. Então, olha, vamos analisar a nossa realidade, irmãos. Em Efésios 2, a mesma afirmação, nós podemos ver várias passagens que afirmam isso, sobre a igreja de Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o quê? Santuário, dedicado ao Senhor. Então, o povo de Deus, mais uma vez, é identificado com o templo, com o santuário, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Habitação. No templo, Deus estava presente. No santuário, no tabernáculo, ele estava ali presente na igreja. Quando a igreja está adorando, ele está presente com a igreja. Não, agora é verdade, talvez você pode objetar, se é assim que é para assim falar. Talvez você levante uma objeção. Olha, Deus está presente em todos os lugares. Então, quando eu estou na praia, sozinho, eu estou adorando a Deus no meio daquele mar. Isso Deus está presente. Então, qual a diferença daquele momento e este momento? Você está segregando Deus? Você está quebrando? Isso é um pensamento que muitos têm em nossos dias. Então, vamos lidar com esta argumentação rapidamente. Porque isso vai, em grande medida, impactar a sua visão sobre este momento. Será que este momento é especial ou é igual eu adorando a Deus em família, no culto doméstico? É a mesma coisa ou não? Mas antes de chegar ali, vamos lembrar o que aconteceu no tabernáculo no Antigo Testamento. Você não precisa ir para lá porque vocês vão lembrar estas passagens todas. Pastor Paulo, mais uma vez, ele está pregando
estas passagens todo domingo. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. A tenda, o tabernáculo, o templo, né? Se tornou o templo depois. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor. Mas Israel inteiro não estava cheio da presença do Senhor? Ele não é onipresente em todos os lugares? Sim. Mas, especificamente, a presença dele encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Concordamos, na verdade, que teve uma presença especial de Deus no tabernáculo. Concordamos com isso ou isso é controversial? Claro que a Bíblia ensina que Deus é onipresente. Sim, Ele está conosco quando nós oramos em casa e quando nós vamos para o médico. Mas em algumas ocasiões, biblicamente falando, e em certos lugares, Ele tem o prazer de se manifestar de maneiras diferentes. Em alguns lugares Ele está presente com graça. E certamente este é o lugar onde Ele se agrada de estar presente com graça, com o Evangelho, com a mensagem dEle. Ele está presente aqui neste lugar, mais de qualquer outro lugar, com esta mensagem. A palavra dEle está sendo ensinada. Todos nós estamos juntos, ouvindo, e coletivamente, com milhares de vozes em vez de um. Só isso é uma grande diferença. Com as ordenanças de Deus sendo feito. Deus até está no inferno. Ele está ali com julgamento e ira. Sim, Deus está presente em todos os lugares, mas Ele está presente no céu sempre com graça. Então, Deus está em todos os lugares, mas isso não quer dizer que não tem uma diferença na medida e na atuação da presença de Deus. Quer dizer, este lugar, Ele está presente de alguma forma especial. Salmo 139 ensina que Deus está presente em todos os lugares, para onde fugirei de tua face. Não, eu não posso ir em qualquer lugar. Mas se eu vou para o céu, eu vou estar, o Senhor está lá. E se eu vou para o mais profundo abismo, lá estás também. Mas estão ali em modos diferentes. Ok? Nós podemos pensar em Pentecostes. Ali foi um movimento especial. Quer dizer, Deus faz isso e Ele atua assim. Então, não deixe que essa objeção, assim, né, cria em você, enfraquece sua visão sobre o culto público. Então, se o culto público é tão importante, nós queremos que nossos filhos saibam disto e que eles sejam presentes neste momento, porque Deus está presente com o templo e em nossos dias o templo é a igreja de Cristo, reunido coletivamente para ouvir a palavra de Deus. Aqui a presença de Deus é com seu povo de uma maneira especial. Ele caminha com a gente neste momento. Ele perdoa a gente nesse momento. Ele conforta a gente. Ele corrige a gente. Ele disciplina a gente. Ele chama a gente de volta. Ele tem comunhão com a gente neste momento especial. Nós estamos sendo alimentados por Ele de uma maneira especial. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, nós, outras passagens da Bíblia afirmam, tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aonde? Já no Evangelho
e especificamente com a Universal Assembleia. Aqui nós estamos unidos em adoração com a igreja que já foi. Que a igreja que está no céu já adorando. Lembra que no final dos tempos isso é exatamente o que vai acontecer? Então nós estamos unindo a eles neste momento. Então a igreja é o lugar onde Deus está presente. E Ele está presente, então Deus do céu, Ele está presente aqui na terra. Então este momento é como como é que chama? Um embaixado do céu aqui na terra. Nós temos a mensagem dele que nós temos que proclamar. E quando nós estamos aqui, nós somos protegidos. Nós podemos ouvir as leis daquele terra do céu. Nós podemos ouvir a voz daquele grande rei. Aí nós vamos implementar esta mensagem do céu, este evangelho e a lei do Senhor. Nós vamos pregar isso ali fora, ali na cidade. Mas nós somos, então, uma boa maneira de pensar sobre nós, uma embaixada do céu. Então, irmãos, vamos tentar trazer tudo isso a uma certa conclusão. Eu ainda tenho 15 minutos, tá? Mas nós vamos correr. Quando o povo de Deus adora, Ele está presente com eles. Deus está presente com eles. Porque nós somos, mais uma vez, santuário do Deus vivente. Quem? A igreja reunida em Corinto, debaixo da palavra de Deus que Paulo estava pregando. Nós somos santuário do Deus vivente. É interessante se você pensa sobre o santuário. O que estava acontecendo ali no santuário? Lembra aquele tenda? Imagina aquele tenda no meio do deserto, com 4 camadas de lençóis cobrindo aquele templo. E ali dentro do templo tinha alguns trabalhos feitos, à mão. E tinha ouro, e tinha prata, e várias cores. Imagina se os sacerdotes às vezes eles retiravam a tenda e o sol entrava naquele lugar. O que você acha que o povo acampado ao redor daquele lugar iria ver, saindo daquele lugar? Iria ser uma cena interessante, não iria ser? Você já foi cegado por um blues muito brilhante? Saindo dali, iria sair uma luz. Certamente, dando a mensagem da santidade de Deus, nós somos um povo santo, separado de todos os outros povos, porque nós temos Deus conosco. Israel, então, acampando ao redor daquele tabernáculo e aquele lugar refletindo a luz do sol. Que cena maravilhosa. Aquele lugar foi o centro, o lugar central para aquele povo. Está entendendo esse ponto? O tabernáculo, as tendas, tudo estavam apontando para aquele lugar de adoração e culto a Deus. Era o foco da vida deles. Era central para Israel. E mais uma vez, Deus está falando para nós que vós sois o templo de Deus hoje. Ali era onde santidade e adoração era feito. E Paulo então faz essa conexão com vocês. A igreja é a morada de Deus, como o tabernáculo e o templo era antigamente. Ainda hoje, então, o ponto focal, o centro da santidade é o culto ao nosso Deus. O culto corporativo é importante porque é uma das melhores maneiras de mostrar que somos
totalmente dedicados. É difícil chegar aqui. Muitos preferem ficar assistindo futebol, eles não preparam para este dia. Para muitos, esse dia, isso é um trabalho muito arduoso. Mas para nós, a teologia do pacto e do culto é muito importante. Este é central para nossas vidas. O que acontece, mais uma vez, aqui, transborde para todos os aspectos. Norteia nossa visão de todas as coisas. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Vamos perguntar, só uma pergunta. Será que nosso culto coletivo é mais importante que o nosso serviço a Deus privado? Será que esse momento é mais importante do que viver para a glória de Deus ali fora? Será que existe uma diferença entre adoração específica e adoração em termos gerais? Parece que a resposta desta pergunta que tem, assim, isso é uma grande pergunta. E tem impactado assim, muito gente, porque muitos hoje não vejam a diferença. Até eles vão militar, é terrível que haja essa distinção. Deus tem que ser glorificado em todos os momentos de nossa vida. Claramente nós podemos afirmar que os dois aspectos são importantes e ensinados pela palavra de Deus. Mas talvez nós podemos ver a diferença entre, por exemplo, o ofício geral de todos os santos. Todos nós somos sacerdotes. E o ofício pastoral. Está vendo? Tem uma diferença ali. Isso seria talvez um exemplo desta diferença. Sim, adoração todo dia é importante. Mas a adoração aqui na casa do Senhor é muito importante e central para nossas vidas. Então, irmãos, acumulando todos esses argumentos, nós temos visto que seus filhos devem estar em adoração, porque a igreja é onde Deus habita. Será que nós queremos tirar nossos filhos deste momento? Agora Deus vai falar com a gente, então agora os meninos e crianças vão sair. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aprendemos também que quando o povo de Deus adora, Ele está presente com eles. Nós queremos que nossos filhos sejam presentes e que Deus seja presente com Ele. Finalmente, então, irmãos, vamos finalizar com algumas aplicações. 5 minutos, ok? O que nós devemos, como nós devemos viver em luz desta realidade? Primeiro, fica com seus filhos, trazem seus filhos para o culto público. Até crianças muito pequenas conseguem entender muito mais, talvez, do que nós conseguimos enxergar. Nós temos aquela história, em Lucas, Zacarias e Isabel, lembra o que aconteceu na barriga dela? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Uau, até um bebê, parece que Deus consegue, ele consegue fazer milagres, ele consegue falar aos corações dos pequenos. Talvez eu não consiga entender o que está acontecendo, mas isso não seria um bom argumento que eles não entendem. Nós não entendemos totalmente o que uma criança pode e não pode aprender. Talvez eles estão aprendendo muito mais ali na cola do mundo do que nós podíamos imaginar. Muitas pessoas argumentam contra o uso da vara nessa mesma base. Não, eles não vão entender, porque você está conversando com ele, eles não entendem nada. Eu posso afirmar pela prática e pela palavra mais importante que eles entendem a voz da vara. E que eles não conseguem entender a voz da língua humana, mas a voz da vara eles entendem com certeza. Então, eles podem entender coisas que nós nem sonhamos que eles conseguem entender. É verdade que quando seus filhos nascem, você já começa a falar com eles, você já começa,
treinar eles. E logo depois, hoje em dia especialmente, assim com 2 anos, eles já estão na escola. Então, as coisas que nós achamos importantes no avanço deles, né, que eles podem ouvir, falar com os seus irmãos, nós fazemos desde o início. Imagina alguma coisa mais importante do que adoração ao nosso Deus e de treinar eles como adorar. Então, isso seria uma razão de trazer seus filhos para o culto público. Nós já temos falado muito que a adoração é fundamental para a vida deles. Não há nada mais importante do que aprender, do que cultuar e adorar nosso Deus. E Deuteronômio é muito claro, que quando você está sentado em sua casa, ou andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, você deve inculcar neles a palavra de Deus. Timóteo aprendeu, né? Lembra que o avô ensinou ele desde a infância as sagradas letras, mas ele não conseguia entender com aquele, porque a palavra no grego significa infância mesmo, mas ela ensinou ele desde a infância. Darius e Zane, eles conseguiam decorar alguns versículos quando tinham 3 ou 4 anos, e com mais filhos que chegou o tempo, né, e né, as outras coisas não deixou a gente ensinar, por exemplo, Silas, mas eu conheço várias famílias que já estão ensinando o filho de 2 anos como recitar catecismos. Eles já sabem recitar com 2 anos de idade, então sim, é possível. Nós devemos lembrar também que crianças eles são membros da comunidade da aliança. Então, eles devem ser incluídos no culto pactual com nosso Deus. Jesus deseja isso, que os filhinhos venham para eles. Então, irmãos, finalizando, eles devem ser treinados por isso. Não vai ser sempre fácil. Vamos ser pacientes com aqueles irmãos que estão treinando seus filhos. Tem vários bebês. Eu acho que estou ouvindo alguma coisa agora. Olha, não é maravilhoso? Nós vamos ser compassivos e paciente com estes mães e pais, porque eles têm nenés pequenos, e nós desejamos que estes pequenos cresçam na casa do Senhor. Então, esse barulho e sons e tudo deve ser uma alegria para nós. Agora, é claro que se nós estamos perturbando, né, os outros e sendo egoístas, né, isso seria errado. Então nós precisamos de bom senso nestes momentos. Paciência de um lado e bom senso dos pais do outro lado. Mas, irmãos, nós precisamos ensinar nossos filhos como se comportar na igreja. Isso dá trabalho, mas é necessário. Tem várias coisas práticas que nós podemos fazer. Chega antes um pouquinho, deixa eles no banheiro para que eles não precisem sair todo dia. Tem certeza que eles têm se alimentado bem, que eles tiveram uma boa noite de sono. Todas essas coisas podem ajudar a gente. E isso é possível. Poucos ainda no Brasil fazem essa prática. Poucos. Vamos encorajar essas outras igrejas. Fazer isso que é tão importante para nossas vidas. É uma batalha que vale a pena lutar. Concluindo, muitas vezes outras igrejas, eles enfatizam, todas as igrejas evangélicas que eu conheço, enfatizam o valor de uma adoração privada. Eu nunca conheci uma igreja que não enfatiza isso. É importante. Hoje, no entanto, nós temos falado e temos trazido à nossa memória alguns textos bíblicos que demonstram a importância do culto público para todo o povo de Deus. Irmãos, essa é a coisa mais importante que nós façamos. Porque no fim da história, no fim de tudo, a única coisa que vai estar em pé é Deus no trono e a família dele ao redor dele adorando nosso Deus. Vamos fechar a oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por o pacto, a aliança que o Senhor fez com o Teu povo. Nós somos gratos pelo um dia onde nós podemos separar um dia inteiro para Te cultuar.
Nós somos gratos a Ti por este culto público, onde nós podemos reunir com nossos irmãos e adorar Teu santo nome, e onde o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor instrui Teu povo, o Senhor pastoreia Teu rebanho com amor, graça e perdão, com seus bons desígnios e a lei do Senhor. Abençoa Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus aqui nós oramos. Amém.